Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa. Olá, Luiz Marcelo, Cristiane, olá, nossa convidada, terapeuta, e Valéria, olá, nossa nutricionista. Hoje nós vamos falar de estilo de vida e estresse. Como isso é na nossa vida, como isso pode... O estilo de vida pode contribuir, o estresse pode não contribuir. Existem alguns conceitos novos hoje sobre estresse, sobre estilo de vida, enfim. Como o estilo de vida e o estresse pode melhorar ou atrapalhar a nossa vida. Cristiane, a gente estava conversando há pouco, né, que existe um conceito novo que chama Mindfulness, que é um conceito, ela vai falar porque sabe mais do que eu, mas parece que é fantástico pelo pouco que a gente conversou, que é você olhar para dentro e tentar organizar a sua casa internamente, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente do que é isso. O conceito de Mindfulness, ele basicamente significa atenção plena, certo, né? Então hoje a gente está num movimento exteriorizado, né? Eu faço tudo que eu faço é fora, né? Certo. E a atenção plena nos permite entrar em contato com os meus ritmos internos, né? Então a questão do meu autocuidado, a questão da autocompaixão, entender os meus limites, e isso eu preciso estar minimamente atento comigo. Quais são as emoções, né? Quais são as minhas ações mais assertivas. Então é um conceito que no Reino Unido isso já é um protocolo de saúde pública, né? E aqui no Brasil isso está sendo mais difundido, né? Apesar de ser esse conceito existir há mais de 30 anos já. Aqui no Brasil, agora as pessoas estão começando a olhar para isso como uma forma profilática mesmo. Entendi. Gente, mas como usar esse conceito numa cidade como São Paulo, que gira a 1000 por hora? Porque eu entendo que esse conceito é o parar, né? É o parar para você se olhar, para você sentir, para você pensar, né? Em todas as fases da nossa vida. Porque hoje o que a gente mais sofre é de estresse, né? Tudo é estresse, tudo é correria. Então isso acho que é um stop, vamos olhar, vamos parar para comer, vamos ter nossa hora de almoço, vamos ter nossa hora de ginástica, vamos... E estar presente, né? Porque isso não acontece. As pessoas, é o que a gente falou, vivem no passado que já foi ou vivem num futuro que não existe. E o aqui e agora... fica perdido. Passa desapercebido. O que eu acho interessante da atenção plena é que, assim, existem práticas informais, né? Então, você pode aplicar o estado de atenção em tudo que você fizer. Sim. Então, por exemplo, você vai caminhar num parque, né? Então, preste atenção no seu caminhar, ao invés de estar com a atenção na música que está vindo do celular. Entende? Entendi. Então, qual é o estado de atenção ali? É você estar caminhando, sentindo a passada, né? Qual é o seu ritmo respiratório? Se existem passarinhos, se você estiver sem fone, quais são os passarinhos que existem ali? Isso tudo te leva para um estado de atenção do presente, porque tudo acontece no agora. O fato de eu caminhar, o fato de eu respirar, o fato de eu perceber o passarinho. Isto é prático, né? Apesar de a gente estar numa loucura, se eu vou na academia e eu tenho que fazer os exercícios, eu presto atenção na minha ação. Então, se eu estou trabalhando perna, qual é a intenção da minha ação? Né? Se esse movimento me gera alguma emoção, porque pode gerar alegria, pode me gerar ansiedade, pode me gerar raiva, né? E aí eu vou encontrando respostas internas estando comigo. Então, mesmo estando numa cidade maluca como São Paulo, a gente vai desenvolvendo a habilidade de estar presente comigo, né? Eu acho isso fantástico, particularmente, porque se interiorizar é sempre o caminho de tudo, né? Eu acredito. Se olhar para dentro e ver qual é o caminho que a gente quer seguir, que a gente deve seguir, é correto, não sei se é correto, mas é mais funcional, para mim, particularmente. Orgânico. É orgânico, né? No mundo de hoje é uma maluquice, né? Que a gente estava discutindo. O estresse é a doença do século, é o mal do século, que pelo menos nas grandes metrópoles que a gente tem hoje e que causam muitas doenças, né? Sim, eu acho que o problema é que o que gera é isso que ela, complementando o que ela falou, que a gente conversou antes, é o interno e o externo. Se você não está bem com você, parece que ao redor tudo é uma coisa muito estressante. E se você não tem essa sincronia, você interno com o externo das coisas estarem funcionando, isso também é um evento estressor. E toda vez que a gente tem um evento estressante na vida de uma pessoa, isso de alguma maneira vai afetar ela, seja do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista
seja fisiológico, mas esse estresse ele vai acarretar alguma coisa, isso sem sombra de dúvida. Então isso que ela está falando de você, uma coisa mais interna, uma coisa mais de você ouvir, de saber em volta o que está acontecendo, eu acho que isso é uma coisa boa para você evitar o estresse. Não que caminhar ouvindo música vai te provocar algum estresse, não é isso. Não, mas sem dúvida nenhuma, se está falando que evitar o estresse, o equilíbrio entre o interno e o externo, eu acho que nada mais lógico de numa caminhada você está ouvindo o que está acontecendo, acompanhar ao redor tudo que está havendo, né? Sem dúvida. Com o mundo moderno, com essa quantidade de informação, eu acho que esse conceito é muito bem-vindo, né? O parar para olhar o que está à sua volta, né? Eu acho que isso é fantástico, porque o estresse causa 1 milhão de doenças, né, Luiz? Hipertensão, uma delas. Hipertensão, até pior da diabetes, tudo isso, dificuldade de cognição, de você fazer as coisas. Hoje em dia é comum, às vezes o paciente chega para mim e fala, puxa, Tchela, eu tô com uma garrafa d'água e tô com o celular, de repente eu vou ver o celular tá na geladeira, a garrafa d'água tá lá. Porque a pessoa fica aquele dia inteiro naquele estresse, ele chega na casa dele, ele ainda não consegue desligar tudo que aconteceu durante o dia. Então as pessoas, elas não têm mais um estresse no trabalho, não, elas vivem o tempo inteiro estressadas. Fatores externos, eles podem ser divididos de 3 partes relacionadas ao estresse. Primeiro, aquelas que são vitais, por exemplo, o estresse relacionado à perda de alguém, isso daí não são, a gente não consegue evitar. Tem aquele estresse da vida diária, que é o quê? É o despertador que toca, é o trânsito que pega, o grande trânsito, né? E no trabalho também. E tem aqueles que são tensões crônicas frequentes, por exemplo, um casamento que não está dando certo, o lugar que a pessoa está trabalhando, que ele recebe muito assédio. Então você vê, hoje em dia você tem uma gama de situações que podem provocar o estresse. Isso daí piora sobremaneira a vida da pessoa, atrapalha a vida conjugal, vida com filhos, tudo isso daí. Né? Tem muitas profissões, né? Eu vi num quadrinho lá que a gente estava discutindo. Verdade. Bancário, por exemplo, né? Você vê o bancário que chega no fim da carreira tomando uma série de medicamentos tarja preta, porque ele está num grau de estresse tão alto que é desesperador. Eu acho que o piloto de avião e o médico são 2 classes que têm muito desses problemas. Eu posso falar do médico. Principalmente no Brasil, né? No médico. Do médico, o que está acontecendo hoje? A gente tem uma cobrança por bom resultado. Se o paciente não fica bem, se não fica, ele precisa ter esse bom resultado. Então esse estresse, ele já não é mais do especialista, ele passou para o médico generalista, e do médico generalista ele já está passando para o estudante de medicina. Hoje a gente tem um alto índice de suicídio dentro da faculdade de medicina. Lá onde eu dou aula na Uninove, o que a gente tem? A gente tem uma psicóloga que fica lá 1, 2 vezes por semana só para os alunos. Para quê? Olha, para conversar, se tiver alguma frustração, vai lá, conversa. Vai entrar na grade agora a disciplina Felicidade, que é para tentar trazer isso de volta pro aluno e tirar um pouco desse peso. Porque eu, por exemplo, eu mexo com quimioterapia. Você imagina a pressão que você toma, porque você não examina um paciente, você examina... entra o paciente, mas entra pai, a mãe, a avô, a avó, entre os amigos, entre o namorado. Então você fica com aquela carga ali de que, olha, aqui nada pode dar errado, mas às vezes você está fazendo uma quimioterapia, o paciente vai evoluir para uma mucosite, vai evoluir para uma pneumonia, alguma coisa do tipo. Então essa busca agora pelo resultado, de sobremaneira está atrapalhando, sem dúvida nenhuma, a rotina do médico, acho que do advogado a mesma coisa, do juiz bancário. Que trabalham. Eu acho que no Brasil a gente tem uma situação um pouco atípica, né, em relação à saúde, né, porque a gente tem aí números não tão bons aí de saúde pública, do SUS, então eu acho que realmente sofre bastante. Mortalidade infantil subindo, doenças como sarampo voltando, essa crença que vacina faz mal, e esses fake news que passam aí pela internet, isso daí atrapalha demais. Nos Estados Unidos, a maior taxa de absenteísmo no trabalho, mas aí mais no corporativo, privado, é o estresse.
né? Tanto o estresse do trabalho como o estresse familiar, como você disse, são vários núcleos de geradores de estresse, né? Então, nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, né, da gente aqui. Nossa E cada um responde diferente. Quando você tem uma situação de estresse, a primeira coisa que o cérebro vê é o seguinte: olha, isso é uma coisa que vai me causar algum tipo de prejuízo. Se ele faz isso, ele já liga o defesa. Não, olha, não é uma coisa que nesse momento pode me dar algum tipo de prejuízo. Aí o cérebro vai para a segunda etapa. Eu já tive esse problema antes. Como que eu posso fazer para resolver? Então, o tamanho do seu problema, ele está relacionado a isso. Olha, essa parte de defesa, e se você já teve esse problema e como que você vai resolver esse problema. Tudo isso ocorre na nossa cabeça sem que você perceba, mas é o cérebro que ele está correndo ali para fazer tudo isso. Para se defender, né? Exatamente. E aqui no Brasil, hoje em dia, o estresse é algo comum, com tudo, né? Cultural. Cultural, não é só o meio. Valéria, que tipo de alimentos a gente pode ter? Eu sei que existem alguns alimentos que, não sei se a palavra certa é tranquilizar, mas que pode diminuir o nível de estresse, porque a pessoa, quanto mais estressada, mais ela come, mais ela engorda, mais ela vai... É uma cadeia isso, né? É uma loucura. É mais a questão da gente tratar esse momento desenfreado, Sim. do comer desenfreado. Porque quando o paciente chega, né, hoje na nossa prática clínica, a Cris trabalha comigo na prática clínica, e você observa isso do paciente, que o comer, ele tem muito mais motivos atrás daquele indivíduo. Então, aí eu fico pensando, e agora? A gente vai fazer uma prescrição nutricional correta de carboidrato, de proteína, de gordura para esse paciente, mas só isso não vai bastar. O que muitas das vezes o que acontece, eu encaminho para a Cris e aí ela vai começar a trabalhar essa conexão presente, né? Que um termo muito usado hoje é o mindful eating, né? Que é comer com atenção plena, porque hoje as pessoas comem como? Assistindo televisão, mexendo no celular, né? Fazendo tudo no computador, menos, né? Exatamente, menos estar presente ali. Então até a gente fala, é uma frase de um amigo meu que ele fala: quando for comer, apenas coma, né? Coma, porque você vai perceber que tudo aquilo que tá ali no seu prato, às vezes você não vai precisar nem de tudo aquilo, né? Você vai comer muito menos, porque é melhor você falar para o paciente coma com atenção do que você mastiga 20 vezes, né? Acho que esse conceito não deve existir mais. O mastigar, ele vai acontecer quando você tiver atenção com aquilo que você está fazendo. Então, prestar atenção, aí a gente bate na mesma tecla do cardápio bem prescrito, de todas as refeições, mas isso a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver o auxílio, de repente, aí da terapia, do paciente entender o que está bloqueando ele, se foi uma perda, de onde que está vindo aquele estresse, se é do trabalho, por que é do trabalho, e tentar entender esse conceito. Então a gente tem esse trabalho conjunto hoje e tem um sucesso assim incrível, né? É bem legal. Eu acredito mesmo, porque comer não é só o ato de comer aquele alimento, né? É um ato social, você tem uma relação com a comida, né? A gente falou em outras vezes aqui, não existe saúde sem uma boa alimentação, então é vital pra gente, né? Então o estado de comer também é importante, né? Você estava falando da relação da comida com a pessoa, que eu acho que é isso, né? Que o mindfulness fala desse conceito, né? Fala um pouco mais pra gente disso. O que eu acho interessante também da gente dessa relação, sabe, com a comida e a pessoa, isso pra mim é fantástico. Porque na verdade a comida, eu gosto de dizer, a nutrição, ela tem uma carga afetiva, né? Verdade. Porque o nosso primeiro contato com o mundo externo é no peito da mãe. Então é o lugar do vínculo, né? Se a mamada foi prazerosa, foi num colo quentinho, né? Foi acolhido. O meu olhar, a minha relação com a comida, ela é muito diferente do que aquela mãe que, de repente, por N motivos, não estava ali presente, não tinha condição de estar ali para acolher aquele bebê. Então, de início, eu já tenho uma relação de afeto distorcida, né? E isso eu vou levando para as relações, porque a primeira mamada, entende-se relação. Se eu não tenho uma primeira mamada boa, a relação fica comprometida e eu vou estabelecendo relações na vida com tudo.
Então, a relação de afeto com o alimento, né, com o leite, depois com o alimento, ele é importantíssimo a gente olhar. Então, por que às vezes a dieta não flui? Porque eu preciso primeiro olhar para essa relação com esse alimento. Porque eu posso comer bonitinho, mas eu não tenho uma relação legal com o alimento. Então, o alimento, ele não me nutre, ele me invade, ele me agride, né? E isso a gente vai tendo que olhar com cuidado para a pessoa ressignificar tudo isso e conseguir entender que aquilo que vai entrar vai entrar no lugar da falta, né? Mas de uma forma mais completa, talvez. Não, dando um novo significado, porque o que faltou lá atrás, faltou. Sim. Né? Não a gente ficar encontrando culpados. Sim. Eu vou ter que entender que foi o que foi possível e agora eu vou dar um novo movimento para isso. Para isso eu tenho que me abrir, né? E encontrar uma boa relação com o alimento. A partir daí a gente consegue perceber que a dinâmica, né, melhora e a pessoa consegue ou ganhar o peso que está precisando ou perder o peso que está precisando. Esse trabalho deve ser fantástico quando a gente fala de obesidade infantil, né? Porque a obesidade infantil está completamente... Na verdade, a obesidade infantil é o que a gente discute muito. Ela vem... Até ontem eu atendi uma família e foi super... Eu mudei a dinâmica de atender criança, porque assim, quando a criança vem com sobrepeso, não é a criança, é o que está atrás da criança. Sistema, né? Então é o sistema da criança. Então ontem eu até envolvi a família inteira. Falei, ela fica com as duas vós, então eu quero as duas vó aqui. O irmão também, então traz o irmão também. Então primeiro eu montei o cardápio com a criança, então ela de forma participativa, ela participou da montagem. Então ela falou, não, isso pode colocar, isso pode tirar. E aí a gente foi colocando junto. Aí eu falei, agora você vai sair, eu vou chamar a sua família, eu vou conversar um pouquinho com eles e você vai voltar para apresentar o seu cardápio que eu te ajudei a montar. Combinado? Combinado. A família entrou e aí eu falei, a partir de agora, o cardápio são de vocês, não é dela. Então assim, eu não quero a palavra, ela está de regime, ela está de dieta, ela não pode comer, ela isso, ela aquilo. Então a gente começa a estabelecer uma relação muito melhor. E foi muito legal, porque uma avó prende muito e a outra solta demais. Então eu falava, nossa, né, avó, eu falo pra ela, imagina, ela subiu na balança e tava com um número absurdo. E aí eu falei, não pode, porque a gente pode desencadear o quê? Um transtorno alimentar. Então eu achei legal a dinâmica que foi feita, só que assim, envolvendo toda a família, porque eu e a Cris já vimos diversas famílias onde não deu certo, porque muitas das vezes a mãe não aceita a relação daquela criança que está naquela situação. Por exemplo, minha filha tem um diabetes do tipo 1. Ela tem o diabetes, essa criança nasceu assim, então a gente já teve grandes problemas, porque daí a gente entendia que o problema não era da criança, mas quando a gente conseguiu mostrar para a mãe que o problema era da mãe, o que da aconteceu? Família, né? Mudou a história, mudou o estilo de vida, né? Não foi mais. Foi embora. Foi embora. Porque são duas, ou muda o estilo de vida ou não quer saber, né? Porque como assim porque quem tem que fazer terapia não é o seu filho. É você. É você. É verdade. Porque é você que alimenta seu filho. Então, na maioria das vezes o problema não é da criança. É do conceito todo que está atrás dela. Olha, mas eu tenho 2 filhos pequenos. E assim, por mim, eles só comiam legumes e verdura e coisa boa. Eu confesso, não consigo instituir isso na minha casa. Eles comem, né? A minha irmã nutricionista, ela fala, não tem oferta, não tem a comida daquilo que não é saudável. E é verdade. Mas é dificílimo você ter essa postura dentro de casa. Sim. De verdade, eu sofro. Acho que você deve passar isso na sua casa. Eu sofro porque a gente trabalha com alimentação, a gente sabe da importância, né? Uma criança bem alimentada, ela presta mais atenção na escola. Uma criança bem alimentada, ela tem menos problemas de saúde. Tem uma série de coisas. Então, mas é dificílimo para a família. Não é um trabalho fácil, né? A gente lá em casa, pelo menos, a gente oferta o que é saudável, por exemplo. Mas a gente tem coisas que a gente não força. Ele, por exemplo, tem
é porque ele não gosta de comer carne. Você põe ele na carne, ele tira. Então a gente não oferta, mas aí chega de repente, tá comendo, eu quero uma carninha. A gente faz e mas a criança agora tem fases, isso. São fases importantes, né? Existe a fase de restrição, eu não vou comer só arroz, existe isso, né? E são fases que vão passar. Mas aí cabe a orientação de forma correta de não ficar ofertando ou chantageando. Olha, se você comer tudo, vai brincar. Então tem todas essas relações que são fases, né? Que vão passando. Porque isso você vai levar para a vida toda, né? Eu acho que assim, se lá quando você aprende a não comer legumes e verduras e acha que é ruim, você vai ser uma pessoa que não vai comer legumes e verduras como você, porque você acha que é ruim, né? E aí vem a terapia com a relação, né? Pode ser ruim, mas faz bem para o seu organismo. Vamos tentar repetir isso algumas vezes, né? Eu acho que é um trabalho, quando a gente fala de obesidade infantil, fantástico, né? Porque aí você não torna um adulto obeso e aí ele não tem doenças, ele não tem diabetes, ele não tem aquele monte de doença que a gente já comentou. Eu li, só vocês falaram, eu lembrei, um artigo, não sei se ele é de 2009 ou 2010, que era bem interessante, que é falando a relação do estresse com a dieta. Porque às vezes a pessoa ela começa a fazer uma dieta sem um acompanhamento e aquilo provoca um estresse tão grande nela, então eles colocam que eles pegaram, acho que 70% de pessoas que haviam feito dieta e foram pesquisar. Então 1 em cada 10 falava que o estresse de fazer uma dieta é comparável a fazer uma prova. E 1 a cada 5 considero estressante como se estivesse indo casar, alguma coisa do tipo. Você vê que é muito importante. Mas porque a restrição alimentar desse tipo de dieta é gigante, então a pessoa acha que ficar sem comer uma série de coisas vai trazer um benefício, onde gera outros problemas, né? Ele coloca até que quando você for começar a fazer então uma dieta, que você não pode simplesmente sair cortando tudo, por isso o acompanhamento. Exatamente. Para a pessoa não ficar estressada, porque o que acontece? No final ela não vai ganhar peso, ela ficou injuriada com tudo aquilo que aconteceu e vai voltar a comer o que ela tinha evitado de comer antes, sem dúvida. E a gente ouve muito quando você entrega o plano alimentar para o paciente que veio de restrições severas, ele fala: o quê? Eu vou comer arroz e feijão? O quê? Eu vou jantar? O quê? Quanta comida? E na verdade você vai observar, não é muita comida, mas é que a pessoa vivia numa restrição tão absurda que ela começa a achar absurdo que comer arroz e feijão faz mal. Então, nossa, é muito ruim isso, né? Muita falta de orientação também, pelo amor de Deus. A gente fala, né, de quando a gente come, tira o carboidrato, a gente fica mal-humorado, né? Dá 3 mordidas de manhã, 3 mordidas da tarde. Como que você não vai ficar estressado? Essa dieta sem carboidrato, Deus me livre. A gente que passa por experiências de pessoa por perto sem comer carboidrato, fala, não, tá errado. Comer um pãozinho. Você tá estressado? Peraí que eu vou pegar um pãozinho com manteiga e vou te dar pra ver como vai passar o seu estresse. É interessante. Mas o estresse é uma coisa muito grave, né, Tchelo? Que pode levar a tantas doenças, né? Pode levar a doenças coronarianas, sim, AVC, né? A gente e às vezes, assim, o que a gente conversou das outras vezes, olha, tem dor de cabeça, irritabilidade, a falta de sono, mas não é só isso. Às vezes uma dieta muito restrita, por exemplo, o paciente tem um risco de fazer uma hipoglicemia, alguma coisa, tá andando na rua e provocar um desmaio. Por isso que a gente fala que tem que ter um acompanhamento associado a esse tipo de dieta, ou a mudança do estilo de vida. A gente fala tanto mudança do estilo de vida e as pessoas associam mudança do estilo de vida, vou parar de comer tal coisa. Não é bem isso, né? Eu acho que é só modificar culturalmente. Adequar, né? Aprender a comer a quantidade, né? Você quer comer uma pizza, então vamos aprender a comer a quantidade da pizza. Você quer comer doce, então vamos trabalhar a quantidade. Precisa comer doce todos os dias e tentar entender que vai ter aquele que vai precisar sim comer o doce todos os dias no início, porque ele comia, 14 chocolates por dia. Então se ele passar a comer 7, aí a gente vai diminuindo gradativamente. Não é assim, a partir de agora você não come mais, né? Restrições severas, né? E aí com pacientes de transtorno grave. Então é muito importante o acompanhamento junto com o nutricionista e com a terapia. Mas a família junto, isso que a gente conversou, a família tem que estar junto, porque não adianta, né? Comer é muito mais complexo do que a gente está julgando hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que realmente parar e olhar para nossa dieta com mais atenção e com mais carinho, com mais responsabilidade, né? Eu acho que Eu até acho, Fabi, que é mais simples
do que o que as pessoas inventam hoje. Porque, assim, você vê cada protocolo de dieta e você fala assim, meu Deus, né? Como que a pessoa consegue e prefere seguir um negócio desse do que ter uma alimentação adequada? Mas muita coisa é moda. Se você procurar hoje sobre dieta e estresse, provavelmente a primeira coisa que vai aparecer é assim, faça uma dieta sem estresse. A pessoa, ela tenta trazer, tudo que você vai procurar, a pessoa tenta trazer, olha, você vai emagrecer 4 quilos em uma semana. Tenta trazer para facilidade, né? Tenta trazer para facilidade. E na verdade não é por aí, né? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vamos tomar mais cuidado com a gente mesmo, com a nossa alimentação, prestar mais atenção no que acontece hoje, não no que aconteceu ontem, nem no que vai acontecer amanhã. Obrigada, Luiz Marcelo. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Valéria. Fiquem agora com as receitas da Camila. Ela vai ensinar vocês a fazerem vários tipos de salada. Aquelas que, para quem gosta de verde, com muito verde, para aquela quem gosta com um pouquinho de carboidrato, E até o próximo programa. Obrigada. Obrigada, pessoal do Facebook. Até o próximo. Oi, Fabiana. Oi, Valéria. Oi, Dr. Luiz Marcelo. Oi, Cristiane, que é a nossa convidada de hoje. Hoje a gente veio falar de praticidade e também de foco em tudo que a gente está fazendo. Eu também sou nutricionista, além de chefe de cozinha, e sei o quão importante é um acompanhamento terapêutico para a adesão do nosso paciente para a dieta, né? Hoje eu vim falar para vocês que não tem mais desculpa. A desculpa de, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu tenho 10 minutos para almoçar, não dá tempo de sair, não dá tempo de esquentar, acabou. A gente veio aqui para mostrar uma receita para vocês, na verdade várias opções, de uma salada que tem todos os ingredientes necessários e que supre todas as nossas necessidades. E se você tem 5 ou 10 minutos, é o suficiente. Vamos lá, é a nossa famosa salada de pote, que também é uma coisa que está muito na moda. Se você tiver um tempinho no domingo, por exemplo, até quarta-feira você tem comida garantida. Vamos lá, eu vou ensinar 4 tipos de salada: a vegana, a vegetariana, a de frango e a de carne. A gente podia também ensinar a de peixe, mas hoje não vai entrar, mas a de peixe também é possível. Vamos lá, vamos começar primeiro com as bases. Aqui estão nossos 4 potes para a gente fazer as 4 diferentes receitas. Primeiro de tudo, a gente precisa começar com os temperos. Por quê? Isso já deve ter acontecido com vocês. Quando a gente tempera a alface, a acelga, o repolho, a rúcula, qualquer que seja das nossas folhas, ela murcha. Por quê? Porque o sal que a gente utiliza desidrata a folha e ela fica feia. Então, uma dica é começar pelo tempero. Shoyu light, pouco, porque mesmo o light tem bastante sódio. Uma dica boa é misturar o shoyu com um pouquinho de água, tá? Ou não precisa de shoyu, a gente usa um pouquinho de sal. Azeite, na quantidade que vocês preferirem. E suco de limão. Eu prefiro suco de limão a vinagre. É mais saudável e é mais saboroso também. Feito isso, a gente vai escolher a proteína ou a base que a gente quer comer. Vamos começar aqui com filé mignon, que já foi refogado com alho, cebola, azeite, e cuidado com o sal. Lembrando que a gente já tem shoyu ou sal aqui. Vamos começar sempre com a base. Aqui tem em média 120 gramas mais ou menos de proteína. Depois a de frango. Frango desfiado, mas pode ser frango em tiras, pode ser frango em cubo, pode ser o frango que você preferir. Queijo, para fazer a nossa ovo-lacto vegetariana. Pode usar também ovo de codorna, ovo comum picado. Aí vai da criatividade de cada um. E aqui eu vou usar o grão de bico para vegana, que
que é rico em zinco, é excelente. Pode usar também cogumelo, tá? Feito isso, a gente vai escolher o que a gente quer. Todo mundo gosta de milho, ou a grande maioria. Quase ninguém gosta de ervilha, mas é um grão que é muito nutritivo. E eu trouxe aqui duas opções. O milho in natura, que eu cozinhei em água somente, sem sal, sem nada. E o milho enlatado, que eu lavei várias vezes para tirar a grande quantidade de sódio, mas sempre fica. Aqui, a ervilha fresca, que é deliciosa, na minha opinião. Você morde, ela estoura na boca, é uma delícia, que também eu só cozinhei com água, sem sal, sem nada. E tem a ervilha em lata, que não tem nada a ver com essa ervilha aqui, mas que também serve por uma questão de praticidade. Só que tem que lavar várias vezes, lembrando que sempre fica sódio, mesmo lavando várias vezes, tá? E aí a gente vai distribuir. Vamos lá. O vegetariano e o vegano, eu vou usar os dois in natura. Os outros dois, eu vou usar os dois enlatados. Tanto faz. Você pode usar o que você preferir. Então aqui eu vou colocar um pouco de ervilha e um pouco de ervilha. Um pouco de milho e um pouco de milho. Lembrando que isso daqui são só opções. Você pode escolher o grão que você quiser. Pode ser lentilha. Pode ser qualquer outro grão. Pode ser proteína de soja, substituindo a carne também fica bom. Então aqui, ervilha fresca. Opa. Milho fresco. Certo? Bom, acabamos aqui a parte de proteína e grãos. Lembrando que é uma salada bem completa, tem todos os elementos, tá bom? Nas duas de carne, que uma é carne e a outra é frango, eu vou colocar cenoura. Cenoura sempre cai bem na salada, então eu acho que eu vou colocar em todas. Cenoura e cenoura. Agora, a beterraba eu vou colocar só na de frango. E só na de queijo. Isso é o meu carboidrato de boa qualidade, tá bom? A batata doce que eu tenho aqui, eu vou picar, também tá só cozida em água. Lembrando que o nosso tempero já tá dentro do pote. Eu vou colocar na de grão de bico, porque eu acho que combina mais. Mas você pode colocar em qualquer uma. E tá com casca que foi lavada com escovinha para legumes, tá? Em água corrente. Bom, também tá aqui. Vamos lá. Aí, a gente pode escolher qual a folha que a gente quer. Pro filé mignon, eu prefiro a selga, porque fica mais gostoso. E aí a gente coloca bastante folhas, tá? E tomate, pra mim, em todas. A de frango, eu vou colocar rúcula, porque eu gosto muito. E tomate. A vegana e a ovo-lacto vegetariana, eu vou dividir minha alface americana, que tem que ter lavada e higienizada com hipoclorito, tá? Lavada folha por folha em água corrente e depois de molho em hipoclorito. A minha ovo-lacto vegetariana, eu vou colocar um pouco de rúcula também. E aí, eu trouxe aqui um crouton. Ah, e a tomate. A tomate também que eu esqueci. Aqui. Tomate em todos. Aqui é um crouton de pão caseiro, 100% integral, que a gente faz na coquinaria. Sabe aquelas beiradinhas do pão que todo mundo joga fora?
A gente corta em quadradinho, coloca para assar com tomilho, com alecrim, azeite, pimenta moída na hora, o que você tiver de especiaria. E aí, ele fica assim, crocante e saboroso. Eu vou colocar na de frango e vou colocar na ovo-lacto vegetariana. Pode acrescentar aqui castanha, gergelim, linhaça, chia, tudo fica muito saboroso. Feito isso, a gente tampa todas. Elas duram 3 dias na geladeira. Se é uma geladeira que não abre muito, abre, fecha, muda a temperatura, pode durar até um pouco mais. Aqui você tem para 4 dias. O tempero que está aqui, ele é suficiente para todo esse conteúdo que está aqui. Ai, Camila, eu tenho só 10 minutos para comer. Tá ótimo, não precisa de mais de 10 minutos para comer isso. Desde que você sente e pense de que agora é a hora de comer. Isso pode ser na academia, antes de malhar, pode ser depois que malhou, pode ser naquele 15 minutos de café que você tem no trabalho, pode ser 10 minutos do seu dia que tem 24 horas. Feito isso, tira da mochila, chacoalha. Uma estratégia boa é, tô trabalhando, vou comer daqui 5 minutos, vira de ponta cabeça, continua trabalhando, deu o seu horário, você tem 10 minutos, chacoalha, abre a sua tampa e come. É uma alimentação completa que tem proteína, tem grãos, tem carboidrato, tem fibra, tem vitamina, tem mineral, tudo que você precisa para o seu almoço ou para o seu jantar. É só você escolher. Agora não tem mais desculpa. Essa foi a dica de hoje, foi o programa de hoje. E até o próximo programa para mais dica. Se você quiser, pode conferir no nosso blog dentro do nosso site www.coquinaria.com.br. Obrigada, Fabiana, e obrigada a todos.